Eu não sei você, mas você já recebeu uma promessa de Deus, uma palavra de Deus direcionada ao seu futuro, ao seu destino? Uma promessa que vai mudar a sua vida, mas no meio do caminho, o que você mais tem ouvido é: espera em Deus ou descansa em Deus? E por mais simples que pareça essa palavra, descansa em Deus, você tem dificuldade de descansar porque as coisas não se encaixam. E a palavra que Deus liberou sobre a sua vida, a cada dia ela parece estar mais distante e a cada dia parece não fazer sentido. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos falar sobre essa palavra hoje. E a palavra é descansar. E o texto que nós vamos usar como base, e é bem conhecido, talvez você já tenha lido muitas vezes, ou tenha escutado algum pastor, ou até mesmo na internet, falar sobre essa oração, que está em Salmos, capítulo de número 23 e o versículo de número 2. Mas antes de aprofundarmos nesse assunto, roda a vinheta. Para quem não me conhece, eu me chamo Edson, sou evangelista na Igreja Assembleia de Deus, faço parte da liderança da igreja, sou palestrante do método Como Crescer a Sua Igreja em 90 Dias e também sou especialista em teologia simples, para fazer com que você entenda ainda mais da palavra de Deus. Você que tem dificuldade de entender a exegese do texto, você que tem dificuldade de compreender aquilo que está escrito, eu estou aqui com essa missão, com esse propósito de juntos aprendermos mais da palavra de Deus, aprender mais da teologia e fazer com que você seja um especialista e não depender de outras pessoas para entender. Perguntar para o seu pastor, para o seu líder ou até mesmo para amigos. A intenção desse canal é fazer com que você cresça espiritualmente e possa ajudar também outras pessoas a compreender a palavra de Deus. Bom, o texto que nós vamos ler hoje, se você tiver a sua Bíblia, ou se você não tiver, não tem problema, está em Salmos, capítulo de número 23, versículo de número 2, aonde diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Olha a palavra descanso aí. Esse versículo ele traz a ideia de Deus conduzindo, direcionando o seu povo a um lugar de tranquilidade e de segurança. Para você que acompanha o canal, você já entendeu a diferença do Antigo para o Novo Testamento. E no Antigo Testamento, a língua do povo na época, do povo hebreu, era hebraica. Então, todos os textos, com exceções de alguns, né, tem alguns textos aí que talvez não esteja no hebraico, mas a grande maioria é no hebraico no Antigo Testamento, e esse texto a qual eu acabo de ler, que é o Salmos capítulo de número 23, versículo 2, também está no hebraico. Então, essa palavra descanso, que nós citamos aqui agora, a qual nós vamos dar ênfase, vamos estudar um pouco sobre ela hoje, está no hebraico. E como essa palavra descanso, ela é lida no original do texto? Ela é lida como nuach, nuach. É bem complicada, né, de falar, né? E essa palavra, ela significa, ela dá o sentido de você acomodar-se, estar seguro, permanecer, estar estabelecido, estar firme e, por fim, ter alívio depois de um peso. Outro texto que nós podemos dar ênfase, que também se encaixa na palavra nuar, também está no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, aonde está escrito: E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Aqui está falando sobre Jesus. Então a palavra descanso no original, no Antigo Testamento, não é inatividade, não é você simplesmente não fazer nada, mas você estar seguro, estar sob cobertura segura. Ou seja, descansar é você não ter medo do que vai acontecer, ou seja, esperar que o pior aconteça. É entender que aquilo que você já poderia ter feito, você já fez. Você descansa não porque acabou o trabalho, mas porque Deus vai trabalhar por você. Deus está trabalhando por você. Eu costumo dizer para os meus alunos, para muitas pessoas, que você descansa porque você acredita em Deus. Você acredita na palavra que foi liberada sobre a sua vida. Você acredita no poder de Deus. Você acredita que mesmo que você não esteja vendo nada, Deus ele está trabalhando, ainda que no silêncio. Porque o que muitas pessoas passam quando começam a servir a Deus é
receber uma palavra, receber uma promessa, mas de repente Deus se cala, Deus fica em silêncio. Mas é só você analisar o seu professor. Quando você estudava, ou faz faculdade, talvez até o dia de hoje, ou no ensino médio, quando o professor ele entra para dar a prova, ele fica em silêncio. Por quê? O que ele tinha que te ensinar, ele já ensinou, ele já falou aquilo que ele tinha que falar para você. Agora, o silêncio de Deus, ele vai fazer com que você mostre a ele se você realmente aprendeu a matéria, se você realmente compreendeu aquilo que ele liberou sobre a sua vida. Então, quando Deus ele está trabalhando, ou quando o professor ele está dando a prova, ele fica em silêncio, mas o silêncio de Deus não é a ausência dele. Então, tire esse peso sobre você, tire esse fardo sobre você, porque você não é Deus, você é um ser humano. E se Deus mandou você descansar, é porque a parte que cabia a você já foi feita, você não pode fazer mais nada. Agora você tem que levar a palavra no ar a sério, entender que você está seguro, que você está protegido, que você está permanecendo em um lugar onde Deus está cobrindo você. Você pode se acomodar sim, mas não desistir, não pensar que acabou, mas entendendo que tem um Deus no céu que está trabalhando ao seu favor. Então, se eu pudesse resumir a palavra descansar, eu diria a você: confia em Deus, acredite no que ele te falou. Ele não esqueceu da promessa que ele te fez, ainda que aos seus olhos hoje esteja impossível, ainda que aos seus olhos não faça sentido crer, não faça sentido acreditar. Mas lembre-se que a fé, ela é cega. A fé é acreditar naquilo que você não está vendo, como se já existisse. É crer no que não existe como se já existisse, é trazer a existência se agarrando a uma palavra que contraria tudo aquilo que você está vivendo hoje. A ideia desse vídeo, dessa aula, é fazer você entender que você não está inativo, que você não está morto, que você não está morta. Descansar não é parar. Descansar não é desistir. Descansar não é dizer que acabou, mas entender que você está permanecendo em um lugar seguro de proteção, onde Deus está te guardando enquanto a promessa não se cumpre. E acredite, geralmente, ou vou dizer assim, provavelmente, vamos mais a fundo, né? Toda promessa vem depois de um descanso. Depois que você descansa, depois que você entrega, depois que você não se preocupa, depois que a ansiedade não toma mais conta do seu ser, depois que você já entendeu que o tempo de Deus não é o seu tempo, é nessa época, é nesse período que a promessa de Deus acontece. Por quê? Porque você já está confiando em Deus, porque você já está entendendo o que ele está fazendo, mesmo que você não veja, mesmo que não faça sentido, mesmo que já tenha passado anos, você entende que Deus é fiel para cumprir a promessa na sua vida. Então, para resumir, você descansa não porque o trabalho acabou, mas porque quem vai trabalhar por você é o próprio Deus. Estou muito feliz que você chegou até o final desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente, me ajuda ao YouTube entregar para o maior número de pessoas possíveis, para eles aprenderem da palavra de Deus. Aqui eu não estou falando da minha vida, eu não estou falando do quanto eu tenho na conta bancária ou do carro que eu tenho. Aqui nós aprendemos sobre a palavra de Deus. É para que o reino cresça. E se eu puder ser um instrumento de Deus para compartilhar isso, para mim, isso não tem dinheiro que pague. Que Deus abençoe você. Como eu disse, segunda a sexta-feira, eu tenho um compromisso com você, todos esses dias, a trazer a palavra de Deus, fundamentos da palavra, para que você possa aprender mais. Que Deus abençoe. Até a próxima.